Uma queda de poste fechou parcialmente a Avenida Mário Werneck, no bairro Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. Várias residências ficaram sem energia elétrica desde a manhã de hoje. De acordo com a BH Trans, o incidente ocorreu na altura da rua Cônsul Walter, que estava interditada. A via está fechada no sentido centro. Durante toda a tarde foi registrada muita lentidão no local. E segundo a CEMIG, a previsão é que a energia seja normalizada por agora. O poste precisou ser substituído. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, esteve hoje em Minas Gerais para visitar as obras de duplicação da BR-381. O ministro Paulo Sérgio Passos visitou as obras do lote 3.2, que compreende o quilômetro 288 da BR-381. Esse foi o primeiro trecho a dar início aos trabalhos. A previsão de término da construção dos 2 túneis é para 2015. Cada um tem aproximadamente 420 metros. Com a nova passagem, os usuários da rodovia deixam de trafegar por essas 2 curvas consideradas perigosas. O diretor executivo do DENIT, Tarcísio de Freitas, fez uma apresentação de todas as obras que estão sendo realizadas ao longo da BR-381. Os trabalhos contemplam 330 quilômetros da rodovia entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Estão previstos a construção de 5 túneis, 34 pontes, 66 viadutos, 31 passarelas, 150 paradas de ônibus e a construção de 133.800 metros de defensas, além da restauração da pista atual. De acordo com o ministro, o DENIT está trabalhando nos anteprojetos para a duplicação entre Belo Oriente e Governador Valadares. O DENIT já está cuidando do desenvolvimento dos anteprojetos para contratar a parte que ficou faltando nesses lotes em termos de duplicação. A duplicação da rodovia é uma reivindicação dos mineiros há pelo menos 25 anos. Cerca de 15 mil veículos trafegam pela BR todos os dias. As obras na BR-381, também conhecida como Rodovia da Morte, já começaram. Dos 11 lotes, 9 foram licitados. 5 deles já estão em obras e 4 em fase de projetos. Há menos de uma semana para o segundo turno das eleições deste ano, ainda há muitas dúvidas entre os eleitores. O imprevisto impediu Dona Esther de votar no primeiro turno, mas ela quer exercer o seu poder de cidadã no próximo domingo. Para isso, preferiu vir pessoalmente ao Tribunal Regional Eleitoral para esclarecer uma dúvida. Queria saber se posso votar no segundo ou se tem que justificar. E para esclarecer esta e outras dúvidas, eu converso agora com a Sueli Rezende, ela que é chefe do cartório eleitoral da Zona 332 de Belo Horizonte. Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo turno, são eleições distintas. Só não votam quem está com o título cancelado ou suspenso. Quem estiver viajando no segundo turno deve comparecer em qualquer sessão eleitoral. Basta que ele leve o requerimento de justificativa eleitoral. Ele precisa necessariamente ter o número do título e um documento oficial com fotografia para que ele possa justificar no dia da eleição. Após a eleição, caso o eleitor não possa comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral, ele pode fazer uma autorização para que outra pessoa possa comparecer ao cartório eleitoral, apresentando os documentos, cópias dos seus documentos pessoais e o documento que comprove o motivo pelo qual ele não pôde comparecer às urnas. Caso o eleitor não vote ou não justifique, ele fica em débito com a Justiça Eleitoral e ele fica impedido de praticar qualquer ato que seja necessário apresentar a certidão de quitação eleitoral. Como, por exemplo, ele não poderá tirar CPF, passaportes ou tomar posse em cargos públicos. O eleitor também pode tirar dúvidas pela internet no site tre-mg.jus.br. E para falar sobre essa reta final das eleições à presidência, eu recebo o nosso editor de política, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Os candidatos mudaram o tom no último debate. Será que foi por causa daquela repercussão negativa que a gente já havia falado? Boa noite. Boa noite, Monique. Sim, claro. Nós falamos isso aqui na semana passada. Mudaram o tom. O último debate, ontem, foi um debate mais civilizado, mais moderado, mais propositivo. Houve propostas de um, de outro lado. Claro, teve um momento de tensão também. O momento é de embate, então, portanto, é natural que haja essa tensão. Mas moderaram, seguraram um pouco e, olha, o próximo debate deve ser também bem contido. Mas tem um detalhe, Monique, os dois candidatos têm munição pesada um contra o outro. É um momento assim muito delicado. Agora, vale aquela máxima, ganha a eleição quem erra menos. Portanto, é preciso saber dosar isso aí.
E o Aécio Neves está neste momento em Caeté, né? Você viu hoje, né? Minas realmente está no foco dos candidatos. Minas está no foco dos candidatos por todas aquilo que já falamos aqui, né? O segundo maior colégio eleitoral do país, aqui os dois são nascidos em Minas Gerais. Agora, lá em Caeté, ele foi cumprir uma tradição do avô, do Tancredo Neves, que a cada eleição subia lá para rezar, para orar, enfim, para meditar. O Aécio segue essa tradição do avô, assim também como lá em São João del Rei, quando ele participa daquela procissão do enterro de Cristo. Ele carrega aquela lâmpada, aquela lanterna e tal, seguindo a tradição da família Neves. O que revela a última pesquisa? O empate técnico nisso. A pesquisa da CNT MDA revela empate técnico entre a Dilma e o Aécio, a Dilma com 45,5%, o Aécio com 44,5%. Nessa pesquisa, a Dilma está ligeiramente à frente numericamente, mas é empate técnico. E devem sair mais pesquisas agora nas próximas horas, né? Você acha que elas também revelam essa tendência de empate? A tendência é de empate. Agora é preciso saber, não dá para a gente antecipar resultados sem ter as pesquisas na frente. Mas a tendência, Monique, é de empate, porque a campanha é muito acirrada entre os dois, e aí todas as pesquisas que estão algum grau de confiabilidade mostram empate técnico entre eles. Começa de hoje da MDA. A decisão só no dia 26. Muito obrigada. Boa noite, Monique. Boa noite. Durante o fim de semana, Nova Lima se tornou um pedacinho da Alemanha em solo mineiro, na 4ª edição do Oktoberfest. A origem é alemã, mas o mineiro também soube fazer da mistura do lúpulo, malte e fermento uma deliciosa cerveja artesanal. Eu compro malte da Alemanha, eu compro lúpulo dos Estados Unidos, eu compro coisa, então eu consigo reproduzir as cervejas importadas aqui na nossa terrinha. A Oktoberfest está em sua 4ª edição e reuniu esse ano mais de 20 produtores da bebida mais consumida no Brasil. E claro, acompanhada da saborosa culinária alemã, como o tradicional joelho de porco com purê de batata. Muito bom o joelho, tá bem macio, temperado direitinho, bem bom, tá bem bom. Um pedacinho da Alemanha em solo mineiro. Danças típicas animaram o público. Teve gente que arriscou alguns passos. A gente tenta, né? Descendente de alemão também, então tem que tentar. Mas é difícil. É legal, mas é difícil. Não é fácil. Não, tem que ter coordenação motora. Muito gostoso, muito legal. Existe um ditado popular em que, já que Minas não tem mar, vamos para o bar. Neste caso, para o Oktoberfest, que recebeu cerca de 30 mil pessoas. 40 mil litros de cerveja foram servidos por aqui. Para os amantes da boa cerveja, um campeonato mais do que agradável, o Speed Chopp. Ganha quem beber mais rápido e não deixar a bebida derramar. Breno usou uma técnica simples, abriu a boca mais do que o normal. Essa técnica é uma técnica de família, antiga, a gente treina bastante. Futebol e cerveja sempre combinaram. E na disputa entre Cruzeiro e Atlético no Speed Chopp, deu galo. O Galo tá mandando em tudo atualmente. Espero que na Copa do Brasil, se a gente chegar na final, a gente continue mandando. Aqui já desclassificou o Cruzeiro? Já. E a seguir tem futebol aqui no Band Minas. E ainda denúncia de poluição de nascentes na Grande BH. Você não pode perder. Agora são 7h05. Jornal Band Minas.